Provérbios 19, capítulo 16, na nova linguagem de hoje. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. A versão Ara diz assim: o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Então veja só. Esse provérbio ele começa a chamar a atenção com relação à obediência. Enfatiza a importância de obedecer os ensinamentos e mandamentos de Deus. E destaca consequências, embora não esteja claro aqui dessa forma, mas ele destaca as consequências, tanto positivas quanto negativas dessa escolha. Porque ele diz aqui, quem obedece à lei de Deus vive mais. Então, a obediência está atrelada a uma vida longa, uma vida longeva. E quem despreza os ensinamentos morrerá, ou seja, despreza os ensinamentos de Deus traz morte. E a gente vai entender que morte e como isso acontece, tá certo? Então a primeira parte diz que quem obedece às leis de Deus vive mais. Aqui é ressaltado que aqueles que seguem os ensinamentos e mandamentos de Deus, que vivem de acordo com a sua vontade e seus princípios morais, são abençoados com uma vida mais longa e próspera. Vejam só. Isso não quer dizer aqui vida longa no sentido de quantidade de tempo. Eu vou seguir os mandamentos de Deus, eu vou viver 100 anos. Não é isso. Pode até acontecer viver 100 anos. Mas o que ele quer chamar a atenção é vida plena e abundante e repleta das bênçãos de Deus. É nesse sentido que ele está dizendo aqui. Quem obedece à lei de Deus vive mais, porque ele vive mais feliz. Vive mais feliz. E a felicidade é um fenômeno na vida do homem que leva ele a viver mais. Quem vive feliz vive mais. Pessoas que vivem resmungando, reclamando, vivem gotejando maldade para todo lado, se preocupando com a vida dos outros, sem cuidar da sua, sem olhar as bênçãos de Deus, ele vive menos. Porque ele guarda ali muitas vezes rancor no coração, maldade, desejo de vingança, todos os desejos que nós podemos colocar que não são virtudes, que não são virtuosos, leva essa pessoa a não ter uma vida plena. Então, vida plena, abundante e repleta de bênçãos, ela é possível vivendo em conformidade com os valores e os propósitos que Deus estabeleceu. No segundo momento, ou seja, na segunda parte, diz assim, quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Então aqui é destacado o quê? Primeiro que a gente vai ver um contraste, né? Se você obedece aos mandamentos de Deus, vive mais. Tem uma vida de qualidade, você tem uma qualidade de vida melhor. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ou seja, aqueles que menosprezam ou ignoram os ensinamentos de Deus, que desprezam, né, aquilo que Deus estabeleceu, da forma como devemos agir, ele está rejeitando o quê? Ele está rejeitando a sabedoria de Deus. E a gente viu durante o provérbio que um princípio de sabedoria para viver mais, um princípio para viver mais é ter sabedoria. Irmão Juvenal, as pessoas sábias vivem mais. Porque elas controlam a sua língua, controlam os seus pensamentos, como elas devem, o que elas pensam das pessoas, controlam o que elas falam, elas têm uma linguagem mais adequada. Elas, nas suas palavras, elas retiram o furor e a ira do coração da outra pessoa, pelas suas palavras.
Então o provérbio está advertindo que aqueles que menosprezam o ensinamento de Deus estão sujeitos às consequências negativas. Essas consequências podem ser materiais, espirituais, emocionais e até físicas. Você pode pesquisar aí na internet e ver que hoje já se diz que não perdoar e guardar rancor causa câncer. Ele pode desencadear o câncer. E pelo outro lado, a gente sabe que esses ensinamentos, quando não são levados a termo, ou seja, as pessoas não põem em prática e não buscam viver essa vida plena, elas vão ter uma morte espiritual, que é a pior das mortes. Existe a morte física e a morte espiritual. Que é o afastamento de Deus e, consequentemente, você vai assumir as consequências desse afastamento. Então a gente tem que entender que é importante o quê? Viver em obediência aos ensinamentos, né, e mandamentos que Deus colocou. Nós estamos caminhando em Provérbios e a gente está vendo que são vários e vários mandamentos. O livro de Provérbios é um livro que a gente devia ler todo dia. Todo dia, para relembrar a gente, mas não esquecer daqueles ensinamentos que ele diz aqui. Eu tive com uma pessoa que eu queria falar com essa pessoa que tinha assim, mais ou menos, eu tinha tido assim era mal visto por mim, assim, um momento, né? Certo. E eu combinei com as meninas em casa, porque tudo comigo eu combino primeiro em casa. Falei em casa, mas ele não concordou. Eu disse, eu vou nessa pessoa, eu vou como uma cristã conversar com essa pessoa. Mary não concordou, Andresa não concordou, Suza não concordou, Larissa não concordou, Clécio não concordou. Eu disse, mas o meu coração está pedindo que eu vá. E eu quero levar uma pessoa para servir de testemunha. O que acontecer? Se essa pessoa me tratar mal, eu simplesmente vou dizer ela, paz do Senhor, irmão. E me retiro de tudo, pedir desculpa porque eu fui lá e tal, né? Aí ninguém concordou que eu fosse. Mas eu disse, eu vou, eu estou sentindo o desejo de ir. E fui. E quando eu cheguei lá, fui tão recebida. Fui recebida, a pessoa me recebeu bem, mandou eu entrar, mandou a testemunha entrar, só foi comigo. E se acusou, disse que foi errado foi eu. Eu que fui errado. Eu que errei nas minhas palavras. Me desculpe. A culpada foi eu. E eu saí de lá. Eu disse, tá vendo? Larissa disse, se ela vai para lá, vai levar uma de pau. Mas eu disse, vamos expulsar a senhora de lá. Cada um precisa ser uma coisinha para eu não ir. Eu disse, quando eu quero ir, eu vou. Muito bem recebido. Que bom que se reconciliou, né, irmã? É. Aí, esse provérbio vai destacar o quê? Que aqueles que seguem o caminho do Senhor são abençoados com vida plena e próspera, enquanto que aqueles que rejeitam ou menosprezam o ensinamento de Deus estão sujeitos às consequências negativas. Divisão, inimizade, quebra dos relacionamentos. O provérbio nos encoraja a valorizar e obedecer o que? Esses princípios que Deus estabeleceu, né? Reconhecendo que essa obediência traz benefícios e nos leva a uma vida mais significativa e alinhada com a vontade de Deus. Alguma dúvida?